Boa noite, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é terça-feira, dia 20 de julho. Estamos iniciando hoje o nosso estudo bíblico. Nós vamos falar sobre a Bíblia. Glória a Deus. Aleluia. Antes de estarmos iniciando, eu quero deixar um versículo para a sua meditação. Examinai as Escrituras, porque julgais a ter nelas a vida eterna. São elas mesmas que testificam de mim. Examinai sempre as Escrituras, porque aqui nesta palavra, contém a vida eterna e testifica do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E é o que nós vamos fazer hoje. Aleluia. No livro também de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, fala: até a minha chegada, aplique-te à leitura e à exortação ao ensino. Até a chegada de Cristo, você tem sempre que estar aplicando a exortação e o ensino, para que você não fique confundido, mas sim sabendo da verdade, em nome de Jesus. Livro de João 8:32 fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem momentos não, todos os momentos, que a pessoa é liberta. Ali você trabalha com ela na oração, mas você também entra com ela na palavra, porque a palavra também é libertação. Aleluia. Livro de João 17:17 fala: santificai-vos na verdade, e a tua palavra é a verdade. Glória a Deus. Aleluia. 8:05 da noite. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia, em português, deriva da palavra grego biblion. Quer dizer rolo, livro. Mas exatamente um biblion era um rolo de papiro ou biblo, uma planta semelhante a uma tacara, cuja casca interna era secada para se tornar uma matéria de escrita de uso generalizado no mundo antigo. Hoje, a Bíblia se refere-se a um livro por excelência, um livro de revelação divina. Provavelmente o termo Bíblia foi aplicado às Escrituras pela primeira vez por volta do ano 400 depois de Cristo. Aleluia! Eu estou te explicando a palavra Bíblia
que ela vem do grego biblion. Vem do grego biblion, que é rolo e livro. E também, exatamente, o biblion era um rolo de papiro. Não sei se você já assistiu alguns filmes que vêm falando sobre papiros, filmes antigos da Bíblia. Seria isso em relação à Bíblia, né? Ou uma planta semelhante à taquera, ou seja, era tipo uma casca dura que ali ela seca e em cima dela dava para escrever, né? Em cima dessa matéria dava para estar escrevendo nela, né? E o termo Bíblia, né, foi aplicado às Escrituras pela primeira vez por volta do ano 400 depois de Cristo. E a Bíblia, ela se refere a um livro por excelência, né? É um registro da revelação divina. Aleluia. A estrutura da Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento. A Bíblia se divide em duas partes principais. O Antigo Testamento, quando você vê escrito assim, AT, e o Novo Testamento, quando você vê escrito NT. O AT foi escrito pela comunidade judaica. O Novo Testamento foi composto, o AT, que é o Antigo, foi escrito pela comunidade judaica. E o Novo Testamento foi composto pelos discípulos de Cristo ao longo do século I depois de Cristo. Quando você vê escrito assim, D.C, é depois de Cristo, tá? Se você vê A.C, é antes de Cristo. A palavra testamento, que seria melhor traduzida por aliança, é a tradução das palavras hebraicas e gregas, que significa pacto ou acordo celebrado entre as duas partes, aliança. Logo, no caso da Bíblia, tem-se um contrato antigo, celebrado entre Deus e o seu povo, os judeus, e o pacto novo, celebrado entre Deus e os cristãos e a igreja. Alguns estudos destacaram-se a unidade existente entre esses dois testamentos na Bíblia, sobre o aspecto da pessoa de Cristo. Sim, sendo Jesus seria tema unificador da Bíblia. Abre a tua Bíblia comigo. Livro de Lucas. Nós vamos ver Lucas, capítulo 4. Nós vamos ler do 14 até o 21. Lucas 4, 14 ao 21. Vamos conhecer o rolo. Aleluia. Onde fala o aspecto da pessoa de Cristo. Glória a Deus. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado a todos. Indo para Nazaré, aonde foi criado, e entrou num sábado na sinagoga. Segundo os seus costumes, levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito Santo está sobre mim, e que me ungiu para evangelizar os pobres, e me enviou para proclamar a libertação e os cativos a restauração, a vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Apregoai o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o assistente e sentou-se. Devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus e lhe disse: Hoje se cumpriu as escrituras que acabeis de ouvir. Glória a Deus, aleluia.
onde Jesus ele volta para a Galileia e precipia a sua missão, ou seja, ali ele começa a dar início à missão que ele tem, que ele veio para libertar os cativos, ele veio para evangelizar, ele veio para proclamar o evangelho, ele veio para dar vista aos cegos e dar liberdade aos oprimidos. Este é o aspecto de Cristo, qual está falando aqui no livro de Lucas. Segundo Agostinho, o Novo Testamento é velado pelo Antigo Testamento. Revelado no Novo Testamento, o Antigo Testamento revelado no Novo, logo Cristo se esconde no Antigo Testamento e é desvendado no Novo Testamento. Que no Antigo Testamento não fala muito a respeito de Jesus. Você vê assim falando o anjo do Senhor, o Espírito Santo. Ali no início ali do livro de Gênesis, aonde o Espírito Santo de Deus pairava sobre a terra, ali Jesus já estava ali. Amém? Mas não fala Jesus Cristo, fala Espírito Santo, fala o anjo do Senhor apareceu. É assim. Amém? Já no Novo Testamento já fala de Jesus, né? Aonde acabou de falar que Jesus ele é desvendado no Novo Testamento. Os crentes anteriores a Jesus olhavam diante de uma grande expectativa, ao passo que os crentes posteriores, eles veem nele a concretização dos planos de Deus. É que o Antigo Testamento usava-se o cordeiro, e ali já era o símbolo de Jesus. Então, eles tinham uma expectativa, e já, posteriormente, eles veem nele a concretização do plano de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome dele. A Bíblia pode ser dividida em 2 e 8 sessões, 4 do Antigo Testamento e 4 do Novo Testamento. Vamos lá. Os livros antigos testamentos, dos Antigos Testamentos, são 39. Quando você vê assim a lei Pentateuco, que é a lei, que foi passada a Moisés, 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômios. Essa é a lei Pentateuco. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, vamos continuar aqui, tá? Acabou a internet caindo. Meu Deus, que prova. A internet caiu aqui. Mas a gente continua ao vivo, amém? Aqui no meu relógio é 8h20. É 8h20? É 8h20 aqui no meu relógio. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos continuar aqui ao vivo, tá? Em nome de Jesus. Nós paramos agora. Vamos voltar lá no Pentateuco, para o pessoal poder entender melhor. É a lei de Moisés, o chamado Pentateuco, que foi concebido para a construção jurídica da nação dos hebreus. É uma das maiores fontes legislativas da história da humanidade, sendo seus princípios e fundamentos e valores acolhidos pelos legisladores ocidentais, contendo direitos e deveres existentes entre outros textos jurídicos. Amém? Aí você me pergunta, para que serve o Pentateuco, irmã? O Pentateuco ele é uma expressão grega que significa rolos, livros. É a narração histórica do Pentateuco que tem como objetivo de ilustrar a continuidade da intervenção divina do curso da humanidade e evidenciar a presença de Deus na história dos povos. Deu para entender aí, Glória a Deus.
Então agora a gente vai para a poesia. São 5 livros. Amém? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, tá? Glória a Deus. Aleluia. Depois vem História. São 12 livros. Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Agora vem os profetas, são 17 livros, tá? Letra A, profetas maiores, são 5, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. Letra B, menores, que são profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. É bom a gente ficar sabendo por quê, né? Eu vou até passar um estudo para você depois, você que não sabe assim os livros, né, a sequência certa, para você poder gravar a sequência certa, porque tem momentos que a gente vai fazer assim, abre a sua Bíblia lá no livro de Naum, aí a pessoa fica procurando Naum e ela não encontra, sabe? Abre a tua Bíblia lá no livro de Obadias, aí começa a subir até fumacinha na cabeça. Aí a pessoa vai ter que ir lá no índice olhar. Então eu quero te passar hoje um exercício para você fazer, gravar as sequências de cada um dos livros, para você não ficar perdido. Amém? Em nome de Jesus, isso vai fazer um bem para você. Você vai ver como que vai ser bom. Agora, nós vamos falar do Novo Testamento, que são 27 livros, tá? Nós falamos do Antigo, que são 39, né? Como eu disse lá no começo, a Bíblia pode ser dividida em 2 ou 8 seções, né? 4 do Antigo Testamento e 4 do Novo Testamento. Então, o que a gente fez? Nós dividimos as 4 seções, mas são 39 livros. Agora a gente está no Novo Testamento, que são 27 livros. Amém? Tem gente que vai falar assim, missionária, eu já sei isso aí que você está passando. Mas tem pessoas que não sabem. E Deus pediu que eu passasse, né? Então vamos lá. Evangelhos. Quando a pessoa falar com você assim, abra tua Bíblia no livro de Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João. Amém? Evangelho de Lucas, Evangelho de Marcos, Evangelho de Mateus, Evangelho de João. É isso. História são um livro, que é o Ato dos Apóstolos. Aí vem epístolas, tá? Vem epístolas. Aleluia, glória a Deus. Aí você vem e me pergunta, o que é epístolas? Vamos lá. O que é epístolas? Vamos lá, o significado. Aleluia, glória a Deus. É cada cartas ou lições de apóstolos dirigida à primeira comunidade cristã do Novo Testamento. São cartas, tá? Em nome de Jesus Cristo, viu? Qual que é a diferença, missionária, entre as cartas e a epístola? Uma epístola é uma carta de correspondência entre 2 ou mais partes. Uma epístola geralmente é a mesma que é uma carta. Mas uma epístola é mais formal que uma carta e é mais pessoal. E é um formato de vários livros dos testamentos que foram originalizados e escritos. Ou seja, a epístola ela é uma coisa mais formal, né? E uma carta ela é mais pessoal.
É essa que é a diferença entre cartas e epístola. Então vamos lá. Quando falar para você assim, abre a tua Bíblia no livro de Romanos. Tem gente que fala livro de Romanos, tem uns que falam epístolas de Romanos, tá? Mas a letra A, onde tem as epístolas, vamos separar entre A e B, tá? A letra A é Paulinas, amém? Cartas de Paulinas, em nome do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, aleluia. Tudo nós vamos tirando as dúvidas, né? Aqui é um aprendendo com o outro, amém? Aqui é um aprendendo com o outro. Glória a Deus, Deus é bom em todo o tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos lá. Glória a Deus. Paulina significa, viu, gente? É um nome latim generalizado de feminino, né? O nome Paulina é variante de vários nomes, né? Mas é uma epístola, né? Que muitos falam também que são a parte em que Paulo é muito usado, né? Então, são questões, né? Em que Paulo ele é muito usado nessas cartas. Glória a Deus, aleluia. Então, vamos lá. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, né? É o que eu acabei de falar. É uma versão, né, feminina de Paulo, né, cujo a origem vem de Paulus, né? São as cartas que Paulo, né, escreveu ali. Glória a Deus, aleluia. Tá dando para entender, né, gente? Então vamos lá. Primeiro, Romanos, número 1. Segundo, 1 Coríntios. Terceiro, 2 Coríntios. Quarto, Gálatas. 5, Efésios. 6, Filipenses. 7, Colossenses. 8, 1 Tessalonicenses. 9, 2 Tessalonicenses. 10, 1 Timóteo. 11, 2 Timóteo. 12, Tito. 13, Filemon. Agora nós vamos para a parte B, tá? Das epístolas. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Engrandecido seja o nome dele. Louvado seja Deus. Santo é teu nome. Eu acabei de tirar aqui na folha aqui que eu acabei de escrever, né? Que eu acabei de ler. A palavra epístola é do grego antigo, que significa ordem, mensagem e latim. Possui significado semelhante à carta ou mensagem escrita e não assinada. Usamos o termo para dominar os textos escritos, de forma de carta ou objetivos, com o objetivo de ser enviada ou até mesmo obter respostas. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então agora, né, nós vamos para a parte das epístolas gerais. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Chamam-se epístolas católicas, cartas dos Novos Testamentos, que vão de Tiago e Judas, com exceção de 2º e com exceção de 3ª João. E dificilmente determina quais os problemas específicos, tá? E que se existem estas cartas e pretendiam a tratar. E nem fique claro que se elas foram escritas para destinatários especiais. Né? Como que são chamadas essas epístolas gerais, né? O que eu acabei de falar, são católicas essas epístolas, mas elas estão encaixadas na nossa Bíblia também, né? Cristã, no caso. Mas elas não têm aquele, como eu acabei de ler, né? É difícil determinar quais os problemas específicos, né? Mas elas estão ali. E também serve muito, né? Vamos lá, livro de Hebreus fala sobre a superioridade de Cristo.
Livro de Tiago fala a fé e as obras. Fé sem obra é morta. 1 Pedro, como vencer no meio do sofrimento. 2 Pedro, crescendo com Cristo até a sua volta. 1 João, comunhão e confiança dos filhos de Deus. Só estou falando um resumo, tá? 2 João, os falsos mestres. 3 João, a exortação e os elogios. E Judas fala da apostasia. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aí você me pergunta da seguinte forma, porque tem gente que vai me perguntar, vai ficar se questionando, né? Então nós vamos abrir aqui para a gente poder tirar essa dúvida agora. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Tô abrindo a Bíblia aqui, tá? Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia, ela tem, né, o livro de Judas. Aí você vem e me fala comigo, mas uai, Judas não traiu Jesus? E ele escreveu a Bíblia, missionária? Não, não tem nada a ver isso. O livro de Judas, ele foi escrito por próprio Judas, irmão de Tiago. Este Judas também, ele era meio-irmão do próprio Jesus Cristo. Amém? Deu para entender aí, né? Em nome de Jesus. Não tem nada a ver com Judas Iscariotes não, tá, gente? Tira isso da sua cabeça. Quem escreveu foi Judas, irmão de Tiago. Ele era meio-irmão do próprio Senhor Jesus Cristo. Amém? E tem o livro da profecia, que todos têm medo desse livro. Fala, missionária, quando eu começo a ler esse livro, eu não entendo nada. Esse livro a gente tem que buscar, não só esse livro, mas vários outros livros da Bíblia. Eu vou falar isso no final, amém? Sobre a interpretação, em nome de Jesus. Mas eu não posso deixar o áudio ficar muito longo, aleluia, né? Porque senão não tem como eu mandar ele lá no YouTube, né? É um livro da profecia, o livro do Apocalipse, né? Mas a gente vai entrar a fundo mais sobre o estudo do livro de Apocalipse, em nome de Jesus, né? E estarmos, né, cada vez mais aprofundando na palavra, que a gente precisa, né? Não podemos ficar deixando passar. Então vamos continuar em nome de Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Já tá dando quase 30 minutos que nós já estamos... acho que já passamos de 30 minutos que nós já estamos aqui, mas eu tive que dar uma pausazinha por causa da internet. Então vamos lá. A divisão do Antigo Testamento em 4 seções baseia-se na disposição dos livros por tópicos. Com origem na tradução das Escrituras Sagradas para o grego, esta é a tradução conhecida como versão dos 70. Iniciara-se no século 3 a.C., que está a ser aqui. A Bíblia hebraica não segue essa divisão tópica dos livros em 4 partes. Antes, emprega-se em uma divisão em 3 partes diferentes. Aqui já é mais a fundo, tá? Para você poder entender melhor, porque aqui eu tô falando do lado dos livros do Antigo Testamento no hebraico, tá? Então, são as mesmas divisões, mas são a versão bem diferente as versões da Bíblia a qual nós temos, amém? Em nome de Jesus Cristo, que contanto o nosso é Pentateuco. No hebraico é Torá. Aonde está os 5 Pentateucos, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, é Torá, é diferente, amém? Então, são nomes diferentes, mas são os mesmos livros, mas a tradução, igual eu acabei de falar, né? A versão dela, dos 70, né? Que iniciara antes do século 3, ela é diferente, essa versão, ela é grega,
Amém? Em nome de Jesus. Nós não vamos entrar a fundo desse aqui não, porque senão você vai ficar um pouco perdido nisso aí. Eu quero só basear um pouco naquilo que a gente precisa, tá? Em nome de Jesus. Então vamos lá, né? Glória a Deus. Vamos dar profundidade aqui. Em nome de Jesus. Como pode ser observado, os 5 livros atribuídos a Moisés, que é o Pentateuco, ortogou a lei e apareceu em primeiro lugar. Em seguida, aparecem os livros escritos por homens que desempenharam a função de profetas. Em terceiro lugar, aparecem os livros escritos por homens que, segundo se criam, e tinham o dom de profecia, mas não foram profetas oficiais, mas foram tradutores eclesiásticos ali. Então vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Lucas 24, aleluia, glória a Deus. Já estou abrindo aqui já. Em nome de Jesus, tenha sempre a Bíblia em mão no estudo bíblico, tá, gente? Em nome de Jesus, para você poder aprender. Eu tenho no celular, não sou nada contra o celular, mas eu prefiro a Bíblia mesmo, tá? 24, 44. Então vamos lá. A seguir, Jesus lhe disse: são estas palavras que eu vos falei. E estando ainda convosco, importava-se e cumprisse tudo o que de mim está escrito. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É aquilo que eu acabei de falar para você. Aqui Jesus está explicando as escrituras, né? Falando sobre a escritura, falando sobre a lei de Moisés, os profetas, os salmos. Né? Se você depois quiser dar uma lida com mais profundidade, você dê. Lucas 24, do 44 até o 49, amém? Aqui Jesus está explicando as escrituras, né? Glória a Deus, aleluia. Então agora, nós vamos falar em nome do Senhor Jesus Cristo e vamos estar concluindo aqui em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. O Antigo Testamento, ele está dividido em lei, que é fundamento da chegada de Cristo, história, preparação para a chegada de Cristo, poesia, anelo para a chegada de Cristo, profecia, a certeza da chegada de Cristo. O Novo Testamento, os Evangelhos, é a manifestação de Cristo. Atos é a propagação de Cristo. Epístolas são a interpretação e aplicação de Cristo. E Apocalipse é a consumação em Cristo Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor, né? Ou seja, o tempo todo na Bíblia, tanto o Antigo quanto o Novo, tem Jesus Cristo. Só que o Antigo não fala de Jesus, mas ele está falando o quê? O fundamento, a preparação, o anelo, a certeza de que está vindo, né? Isaías, ele fala que vai vir um menino. Este menino, ele vem com o poder, com a graça, ele vem para libertar, né? Para libertar os cativos. Ele é maravilhoso, ele é o príncipe da paz. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Os capítulos e versículos da Bíblia. A Bíblia mais antiga não era dividida em capítulos e versículos. Atuais divisões foram feitas para facilitar e citar as escrituras. Como professor da universidade em Paris, o arcebispo também dividiu. Mais tarde, o arcebispo dividiu a Bíblia em capítulos em 1227. Alguns estudos também foram cogitados para possibilitar essa divisão em capítulos e ser atribuídas, né? Como acabei de falar, eles fizeram isso para ficar mais fácil, né? Para a gente poder estar estudando a Bíblia. Glória a Deus, aleluia. Nós agradecemos muito ao Senhor por esse momento maravilhoso que nós estivemos aqui. Diversos nomes que a Bíblia recebe, eu li aqui, né? As Escrituras, João 5,39, nós vamos voltar lá. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas vida eterna. Como que ela é chamada? A vida eterna. Glória a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor e que testifica de Jesus. Amém? A Bíblia também ela é chamada de oráculo de Deus. Se encontra no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 2. Romanos. Quero que você grave, tá? Em nome de Jesus, os livros para você ficar mais fácil para quando você for procurar e você encontrar, localizar, tá? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. Romanos 3, 2. Muito sob todos os aspectos, principalmente porque os judeus foram confinados ao oráculo de Deus. É o que está falando. A palavra de Deus, aonde fala também no livro de Efésios 6:17, depois você pode abrir. E os testamentos e a aliança, no livro de Romanos 9:4. Romanos 9:4. São israelitas, pertencer-lhe a doação, também a glória, as alianças e a legislação e o culto e as promessas. Amém? A lei, né, se encontra também no livro de 1 Coríntios 14:21, depois você vai ler. Conclusão, aleluia. Todos os 66 livros da Bíblia juntos convém a revelação de Deus aos homens. Foram escritas por homens e mulheres durante um período aproximadamente de 1500 anos. Cada autor estava inserido com um contexto sociológico, econômico, político e religioso diferente. Os seus escritores têm a marca do seu tempo. Contudo, nada absolutamente escapou à supervisão do Espírito Santo de Deus, em que deseja interpretar corretamente a Bíblia. Deve-se levar em consideração um desses fatores. Além disso, deve-se considerar também a posição de cada livro, que ocupa dentro das 8 maiores seções da Bíblia. Esta divisão pode ser muito útil, por exemplo, na identificação de gêneros literários, assuntos que será abordado, né? Mas nós não vamos falar de gêneros literários agora, né? Mas nós vamos parar por aqui. Amém? Eu vou parar até aqui, ó. Glória a Deus, aleluia. Em 8 maiores seções da Bíblia. Eu quero falar algo para você antes de eu finalizar. Amém? Glória a Deus. Tem pessoas que têm uma dificuldade enorme de interpretar a palavra de Deus, tá? Eu vou falar aqui rapidinho em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus também, ele nos ajuda muito a interpretar essa palavra, principalmente a trazer para o tempo que nós estamos vivendo hoje. Amém? Em nome de Jesus. Quando você estiver lendo, né? Para você que nunca leu a Bíblia, ou para você que já leu, amém? Para você que nunca leu, eu peço para você começar a ler pelo livro de João. Porque o livro de João tem uma intimidade muito grande com Jesus. Então ali você vê os feitos que Jesus fez. Aí logo em seguida que você lê o livro de João, você vai para Mateus, vai para o Marcos, vai para o Lucas, e assim vai até terminar o Antigo Testamento. Quando você chegar no livro de Hebreus, você vai ficar maravilhado. Esse é um dos livros que eu mais amo na Bíblia. É o livro de Hebreus. Você fica maravilhado quando você chegar nesse livro. É lindo esse livro. Esse livro é lindo, muito lindo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então você tem que estar ali meditando. Quem escreveu? Quem falou a passagem? O que diz essa passagem? Qual que é o contexto imediato dessa passagem para a minha vida? O que eu preciso de examinar nesta passagem? Tudo isso você tem que colocar. Qual que é o contexto amplo? Porque não adianta você ler só o versículo e ficar por isso mesmo. É bom você ler o capítulo todo para você poder entender melhor. Qual que é o contexto amplo do capítulo e no livro? Quais são os versículos relacionados à passagem que eu li? Porque tudo isso vai te fazer com que você venha saber interpretar. Em nome de Jesus a palavra. Amém? E aí você fala,
Aí você medita, né? Jesus, o que o Senhor quer falar comigo nesta palavra? Eu tirei essa palavra hoje para minha vida. O que o Senhor quer falar para mim nesta palavra? O que eu preciso de mudar? O que eu preciso de acrescentar? O que o Senhor quer falar ao meu coração? Deus, Ele fala conosco na Bíblia. E é lindo a maneira que Ele fala conosco. Então, em nome do Senhor Jesus, quando você começar a ler, você não entender, você fala, Espírito Santo de Deus, me traz o entendimento daquilo que Deus quer falar comigo. O que eu preciso de acrescentar, o que eu preciso de mudar, o que Deus quer falar comigo, Ele está me abençoando ou Ele está me corrigindo, porque tudo isso está na Bíblia, Ele te corrige, Ele te abençoa. Então, em nome de Jesus Cristo, quando você for pedir, não souber a interpretação, clame ao Espírito Santo de Deus. E eu costumo brincar também, clame aos universitários. Né? Em nome de Jesus. Não que eu, não seja universitária não, tadinha de mim. Eu estou aqui também aprendendo com vocês, amém? Em nome de Jesus. Mas algumas coisas que a gente sabe, a gente ajuda um ao outro. Nós estamos aqui para isso. Mas eu senti de Deus de estar passando esse estudo, amém? Falando sobre a Bíblia. E eu creio que para a sua vida será uma vitória muito grande em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de orar por você agora. Nós já vamos finalizar. Gostaria de orar pela sua vida agora, para que nós possamos ter entendimento da palavra, que nós possamos interpretar a palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? Pai querido Deus de amor, nós finalizamos este estudo bíblico. Nós engrandecemos o teu nome, Senhor. Jesus, nós te agradecemos por esta palavra. É uma palavra viva, é uma palavra eficaz e ela nos ajuda a trazer também a libertação, a transformação, a verdadeira conversão. Senhor, aqui, meu Pai, a gente encontra saída para tudo na nossa vida. Então, Jesus, eu te peço, Pai, que o Senhor a cada dia esteja sustentando esta pessoa para ela poder ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, cada vez mais, em nome de Jesus, ter sede da tua palavra, meu Pai. Conhecereis a verdade vos libertará. E desta vez, Senhor, eu entrego no teu altar, meu Pai, que o Senhor venha abençoar estes que estão ao vivo comigo. E que o Senhor esteja trazendo, meu Pai, vitórias na vida de cada um deles. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Deus te abençoe grandiosamente e fique na paz do nosso Senhor Jesus. Fique com Deus. Shalom Adonai e até a madrugada de quarta-feira, em nome de Jesus Cristo.